Você acompanha nesta videoaula instruções para preenchimento da rotina de pré-cadastramento de petição inicial e petição de juntada. Esta nova sistematização agilizará o ingresso de petições no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, contribuindo com a implantação das tabelas processuais unificadas criadas pelo Conselho Nacional de Justiça. O pré-cadastro é uma rotina criada pelo provimento 30 de 2013 da Corregedoria Geral da Justiça. Tenha uma boa aula. O Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo disponibilizou em sua página inicial a rotina Serviço de Pré-Cadastro de Petição Inicial e Petição de Juntada, que visa agilizar o atendimento do advogado. Para obter este serviço, deverá ser acessado o sítio do Tribunal de Justiça, utilizando o menu Serviços, Pré-Cadastros de Petição. O primeiro campo a ser preenchido é o e-mail. A petição poderá ser dirigida ao primeiro grau, segundo grau ou juizado especial em relação a processos físicos. O cadastramento será utilizado para petição inicial ou petição de juntada. Se a petição inicial for por dependência, marque esta caixa de seleção, informando o número do processo e clique na caixa Buscar. Neste caso, aparecerá a comarca que tramita o processo principal. Tratando-se de peticionamento do primeiro grau e não sendo hipótese de dependência, informar a comarca para a qual é dirigida a petição, selecionando-a na lista. Se a parte for beneficiária da assistência judiciária gratuita, clicar Sim. Do contrário, preencher o número da guia se houver e clicar na caixa Buscar. Aba Classe Processual. Classe significa o procedimento a ser adotado, devendo se dar sempre no último nível. Supondo tratar-se de uma ação de anulação de contrato, em que a parte sustenta vício de vontade, pedindo ainda a indenização por dano material, o valor da causa seja superior a 60 salários mínimos, o cadastramento será da seguinte forma. Para definir a classe, existem 4 opções. Primeira opção. Consulte a tabela de equivalência entre classes do TJS para a CNJ. Escolha a classe que lhe convier e pesquise. No presente caso, em razão do valor da causa, ela se equipara a procedimento ordinário, cujo código é 7. Feche as duas telas. Digite o código e clique no campo Descrição. Segunda opção. Já tendo conhecimento do código, informe-o e clique no campo Descrição. Terceira opção. Caso saiba uma palavra que identifique a classe, digite-a no campo Descrição e escolha dentre as enumeradas. Quarta opção. Clicar no binóculo na classe Processo Cível e do Trabalho. Iniciar a abertura da árvore até o último nível. Abrir processo de conhecimento, procedimento de conhecimento, fixando no procedimento ordinário, ou seja, último nível. Para verificar se a classe escolhida é exatamente a que se adequa ao seu caso, leia o glossário. Para concluir, clique OK. Selecione a aba Assunto. Assunto significa a matéria que a parte quer discutir em juízo. O primeiro assunto a ser cadastrado deve ser o principal. Para defini-lo, deve-se analisar aquele que, sem a sua definição, numa mesma ação, os demais não existem. No caso em discussão,
Sem a definição do contrato de compra e venda como assunto principal, os secundários defeito, novidade ou anulação e dano material não existem. Para definir o assunto, existem 3 opções. Primeira opção: já tendo conhecimento do código, informe-o e clique no campo Descrição. Segunda opção: caso saiba uma palavra que identifique o assunto, digite-a no campo Descrição e escolha o assunto dentre os enumerados. Terceira opção: clicar no binóculo e na categoria Direito Civil. Iniciar a abertura da árvore até o último nível, abrindo Obrigações, Espécies de contratos, fixando no de compra e venda, ou seja, no último nível. Para verificar se o assunto escolhido é exatamente o que se adequa ao seu caso, leia o glossário e clique OK. Definido o assunto principal, clique em Adicionar. Para fins de cadastrar assuntos secundários, a rotina é a mesma, alterando-se somente o campo Tipo de principal para secundário e clicar Adicionar. Caso verifique que o cadastro tenha sido lançado de forma equivocada, selecionar o assunto a ser excluído e clicar no X em vermelho no campo Direito. Selecione a aba Requerente e clique em Adicionar novo requerente. Cadastre os requerentes separadamente. Selecione a aba Requerido e clique em Adicionar novo requerido. Cadastre os requeridos separadamente. Selecione a aba Outras informações, preencha o valor da causa e informe prioridades, se for o caso. Em se tratando de petição inicial por dependência, informe o número do processo e clique Buscar. Automaticamente, são resgatados comarca de origem e assunto principal. Proceda em relação à assistência judiciária, número de guia, classe, assunto secundário, requerentes, requeridos e outras informações, conforme explicado anteriormente em relação à petição inicial originária. Em relação à petição disjuntada, informe o número do processo. Clique Buscar e escolha o tipo de petição. Prossiga conforme instruções anteriores. No segundo grau, em se tratando de petição inicial, informe o processo de origem, se for o caso, e clique em Buscar. Em se tratando de dependência, informe o processo principal, clique Buscar e prossiga conforme instruções anteriores.